Política do Dia no ar, chegando para esta edição especial em que estamos comemorando 3 anos de O Dia TV, já aqui acolhendo os nossos amigos que nos ajudam a fazer este debate político de alto nível para você de casa. Edna Maciel, boa tarde para você e seja muito bem-vinda. Feliz aniversário de 3 anos da O Dia TV para você também. Obrigada, ainda caçulinha também. Boa tarde para vocês e parabéns. João Magalhães, seja muito bem-vindo, boa tarde para você e também parabéns por fazer parte dessa história. Olá, Lívio. Valeu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja muito bem-vindo. Faz 3 anos também de casa, né, Eliezer? Pois é, temos tido essa grande satisfação. Boa tarde, Lívio, boa tarde a todos. Me permita aqui externar toda a alegria, gratidão por fazer parte desta verdadeira família. Tenho vivido aqui um ciclo de oportunidades, de aprendizado. É uma satisfação, um orgulho muito grande fazer parte da O Dia TV. Bora lá, então. Nesta terça-feira, os vereadores de Teresina deram início às oitivas na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Público da capital do estado do Piauí. Vamos acompanhar como foi. CPI do Transporte Coletivo de Teresina, iniciada com a apresentação de alternativas para a crise no sistema. O vereador Luiz André propôs a criação de um aplicativo que ofereça mais informações aos usuários. A solução do transporte público é um sistema híbrido, né, que possa resolver esse problema. E a questão do aplicativo é a forma de monitorar não só as pessoas que são ligadas ao CETUT, mas também dos motoristas autônomos. Isso é uma forma desse aplicativo monitorar não só as pessoas que estão circulando pelos momentos de grande circulação e também ter um monitoramento durante 6 meses a 1 ano. E eu vou colocar aqui em pauta na CPI para que nós possamos ouvir não só a categoria através do nosso querido presidente do Citetro e também a Citrans. Mesmo sem ser convocado, o CETUT enviou representante e vai exigir o direito de se manifestar apenas por uma única porta-voz. Nós estamos nos colocando à disposição para ser ouvidos, para acompanhar aqueles que forem convocados e requerendo nesse momento acessar o cronograma, exatamente para que nós possamos ter condição de compreender qual é o andamento das atividades, sugerir que sejam tomados procedimentos, oitivas, enfim, nós estamos protocolando hoje não só a habilitação como representante do CETUT e dos consórcios, mas também um conjunto de requerimentos, especialmente no sentido de convocar técnicos que também sejam do CETUT, que também possam acompanhar os empresários e também convocar a empresa que foi a elaboradora do edital do procedimento licitatório. É um requerimento que nós estamos apresentando junto à CPI, porque a gente acredita que é importante ouvir todas essas partes que construíram a política pública e o sistema de transporte coletivo. Informações prestadas pelo Sindicato dos Rodoviários aqueceram o debate na CPI. As denúncias giram em torno da redução da frota em circulação, que ultrapassa os 50%. E o pagamento feito aos trabalhadores por hora, o que tem defasado os salários da categoria. Hoje as empresas descumprem tudo. As empresas não pagam o salário normal do trabalhador. As empresas não pagam a férias vencida. Tem trabalhador que tem 2 férias vencidas e eles não pagam, tá entendendo? Muitas vezes eles chamam o trabalhador lá. O trabalhador assina as férias e não recebe. Então está muito complicado. O sindicato faz de tudo, vai para a justiça, vai no Ministério Público, mas não tem jeito. Os caras não estão ligando mais para o transporte urbano de Teresina. Eles levaram a abandonar o sistema. Situações irregulares envolvendo pagamentos vêm acontecendo desde o ano passado, de acordo com o Sintetro. Os valores não foram mais o mesmo. O CETUT recebeu reajuste na tarifa e recebia da prefeitura com o valor reajustado e diminuiu o valor do salário dos trabalhadores e pagava um salário inferior, que era de 1941, quando eles pegaram na tarifa 4,48, que o salário deveria ser R$ 2.039. Aí, a partir daí, não pagaram os salários da forma devida e nem os benefícios. Eles fizeram a adesão à MP, não pagava os benefícios que a MP exigia para os trabalhadores
e nem os salários da forma devida como era para ser pagos. O presidente da CPI acredita que o impasse pode chegar à esfera criminal. O que ele disse que é gravíssimo. A forma como está se dando aqui a relação patrão-empregado, onde está tendo aqui empregados sendo obrigados a cometerem crime de falsidade ideológica, na minha opinião, é gravíssimo. E nós estamos falando de um transporte público que está cobrando, inclusive, dívidas com o poder público. Dívida com o poder público. Por isso que eu digo, o que foi dito pelo sindicato aqui, com certeza terá desdobramento em outras áreas, em outras esferas. E nós não vamos aqui deixar de colher, como nós colhemos esse depoimento, com fartas e, segundo o sindicato, com provas de descumprimento de questões aqui que se darão aqui em esferas, na minha opinião, aqui criminais. E esta foi apenas a primeira oitiva da CPI do Transporte Público de Teresina. Edna Maciel, denúncias graves e que realmente precisam ser investigadas a fundo. Desde o início o vereador Dudu vinha falando, né, que ainda tinha muita coisa para a gente saber aí com o desenrolar da CPI, mas eu considero que o mais grave mesmo é deixar realmente a população à mercê de respostas, né, e de colocações práticas. A gente vê aí o déficit de transportes é muito grande, o número de ônibus que deixaram de circular. E outro ponto que eu acentuo é a questão das pessoas que trabalham, que se dedicam para o transporte público, né? As pessoas têm que, todo trabalhador é digno do seu salário, né? Então, olha as perdas que aconteceram, como estão essas pessoas agora. Então, a problemática é muito complexa e envolve não só esse puxa-estica, CETUT, sindicato, prefeitura, mas todo o ir e vir de uma população, né? E que fica com a autoestima lá embaixo. Os empregadores e empregados não chegaram a um consenso. Durante esses anos todos a gente assistiu tudo que a gente assistiu, de planilha, de cálculos, de depoimentos. Então, essa CPI, se ela vai realmente trazer algo de muito novo para a gente, que seja para que os encaminhamentos sejam dados e tudo seja resolvido. Eu acho que é o que todo mundo espera aí desses, não só da oitiva iniciou hoje, né, dessas oitivas que iniciaram hoje, mas dos próximos capítulos aí dessa novela triste que é a questão do transporte público na cidade. Eliezer Rodrigues, como é que você avalia o clima de bastidores da Câmara Municipal de Vereadores na manhã desta terça-feira por conta dessas primeiras oitivas? O clima de tensão, preocupação, de ânimos acirrados. Por um lado, vimos um sindicato desesperançoso que alega já ter recorrido a todas as instâncias burocráticas para tentar resolver esse impasse no transporte coletivo da capital, e também percebemos, né, ao mesmo tempo, uma tentativa de se expor problemas já realmente crônicos relacionados a direitos trabalhistas, ao pagamento de salários, condições de trabalho, as reações que o sindicato patronal tem tido de insensibilidade diante dessa questão. Enfim, então, muito ainda vai ser apurado, visto, ouvido, para assim ser deliberado pela Câmara Municipal. Vimos aí denúncias graves de trabalhadores que estão recebendo bem menos do que deveriam e assinam um documento como se estivessem recebendo normalmente. Essa é uma das denúncias do Sindicato dos Rodoviários. Enfim, muitos acordos trabalhistas não cumpridos e agora estamos vendo, de fato, alguns dos motivos. Tem começado a aparecer os motivos para um sistema tão ineficiente aqui na capital. Não vemos só a competência do poder público, mas um imbróglio muito grande, embaraçoso, no setor privado responsável, concessionário do serviço. João Magalhães, nós já estamos aqui com a nossa entrevistada em estúdio, mas antes de passarmos para ela, eu gostaria da sua análise acerca desta reportagem que nós acabamos de ouvir de forma bem rápida mesmo. A CPI começa a apertar seu passo. Olha, isso mesmo, Nico. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu diria até que foi bem positivo esse primeiro encontro, essa primeira oitiva lá da CPI, porque, de fato, aqui está todo mundo insatisfeito, o empresariado, o trabalhador,
prefeitura e usuários, isso não é novidade nenhuma, mas a partir do momento em que as audiências começam a juntar todo mundo, a gente pode começar a pontuar quais são os problemas mais graves. Do lado dos empresários, do lado das empresas que operam no sistema, há a velha queixa do subsídio, que eles reclamam que a prefeitura não tem passado o valor que deveria ser o valor que as empresas têm direito. Agora também tem, com a questão da pandemia, a perca de receita por conta da queda no número de passageiros devido às medidas de isolamento social. Do lado dos trabalhadores, a gente vê também esse cenário de dificuldade com realmente denúncias graves que precisam ser apuradas e essa de fazer com que o trabalhador ganhe um salário muito abaixo, inclusive do salário mínimo. Isso, infelizmente, é uma realidade que a gente tem vivenciado e encontrado pessoas para confirmar, dizendo, não, realmente tem profissionais que estão trabalhando, mas estão recebendo 700, 800 reais por mês. Isso, sem dúvida nenhuma, precisa ser acompanhado de perto. A gente espera que o parlamento cumpra o seu papel na CPI e que, posteriormente, o Poder Público Municipal e Executivo possa aparecer com as soluções, porque, de fato, todo mundo está insatisfeito e a sociedade tem sido penalizada nessa questão do transporte público. Verdade. Aqui em nossos estúdios nós estamos recebendo ao vivo a secretária de Economia Solidária de Teresina, Jessi Fonseca. Secretária, muito boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda. É um prazer lhe receber. Já lhe informando também que hoje é aniversário da Dia TV, a senhora que também faz parte da nossa cobertura política diária. Seja muito bem-vinda, tá bom? Muito obrigada, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu amo muito essa TV. Coisa boa. Sempre sou muito bem recebida aqui, com muito carinho. Muito obrigada por todo o apoio e incentivo. E parabéns à TV O Dia, que tem feito realmente um excelente trabalho, mantendo o teresinense todos os dias muito bem informado. Secretária, já que nós estamos falando de CPI do transporte público, a senhora que faz parte desse debate acerca dos problemas da capital do estado do Piauí, quero começar nossa entrevista lhe perguntando como é que a senhora avalia a criação, instauração dessa CPI em nossa cidade? Veio a contento? Realmente é o que a cidade precisa, o que o nosso transporte precisa de uma CPI? Então, diante desse conflito, que não é um conflito recente, a queixa do usuário em relação ao transporte público coletivo de Teresina é algo que já se estende por bastante tempo. Eu fui usuário do transporte coletivo bastante tempo da minha vida e conheço de perto, sim, a realidade. Então, a gente sabe que o transporte coletivo ele já estava praticamente parado desde o ano passado, né? E foi se estendendo, já foi um problema que veio da gestão passada e que tem se agravado até aqui. É um conflito entre CETUT, entre os empresários, entre o sindicato, entre os trabalhadores, que eu vejo que chegou realmente a uma instância de se instalar uma CPI para que se possa resolver, porque no final das contas quem está sendo extremamente prejudicado é quem precisa do transporte coletivo. A gente está aqui lutando para que o comércio volte, graças a Deus, o comércio já voltou praticamente 100%, só que aí como é que os trabalhadores vão se deslocar para o seu trabalho se não tem o transporte coletivo? Então é um ciclo bem complicado. Secretária, também aproveitando aqui sua passagem, nós já nos aproximamos de aproximadamente 150 dias da gestão Dr. Pessoa. Como é que a senhora avalia esses dias à frente deste novo modelo de gestão que se apresenta a Teresina? Então, Teresina viveu e está vivendo algo inédito, né? Há bastante tempo não se via uma mudança, assim, digamos, total do quadro, inclusive dos secretários da Prefeitura de Teresina. Então, sempre quando se tem essa mudança de gestão, realmente o sistema ele fica um pouco desestabilizado, porque há um momento de adaptação entre os secretários, entre o prefeito e o secretariado, entre os secretários e os servidores. Então, assim, eu vejo todos os dias o esforço do nosso prefeito em organizar a cidade, em resolver, de fato, todos os problemas que lhes são apresentados diariamente. E eu, como secretária, não sou diferente, realmente tenho me dedicado. Como todos sabem, eu venho da iniciativa privada, nunca tive essa aproximação com a vida pública, com a gestão pública, é a minha primeira experiência, mas o que eu tenho trago da minha experiência do setor privado é exatamente a questão da organização, otimização e economia de recursos, e isso eu tenho colocado em prática todos os dias na secretaria e tenho passado isso também para todos os meus servidores. Coisa boa. Melésia Rodrigues, Jessi Fonseca está aqui, querendo lhe ouvir, mas só apresentando esta moça que está aqui, se transformou em pouco tempo, menos de um ano, um nome forte também da nossa política teresinense. Elias, ela quer lhe ouvir. Com certeza, o resultado das eleições comprova isso, realmente a população correspondendo à pessoa, à figura líder Jessi Fonseca. Bom, secretária, eu gostaria que a senhora detalhasse um pouco mais do trabalho que tem desenvolvido à frente da Semestre, não é? A Secretaria de Economia Solidária. Que projetos já estão em andamento já nessa pasta? Então,
Nos primeiros dias, logo de gestão, nos primeiros 25 dias, nós conseguimos visitar praticamente todos os nossos equipamentos. A Semestre, atualmente, ela coordena 16 centros de produção, 8 lavanderias comunitárias e agora nós descobrimos que tinham mais 2 lavanderias comunitárias que foram construídas, mas não tinham sido entregues para a população. Então, nós entramos com a solicitação juntamente à SAADES. Foi inaugurado uma já na região do Grande Disseu e nós vamos inaugurar agora nessa sexta-feira outra lavanderia comunitária na região do Planalto Uruguai. Ou seja, essas lavanderias têm uma grande importância porque vão gerar oportunidade de trabalho para mulheres daquela região. E é importante ressaltar que essa lavanderia da região do Planalto Uruguai, ela foi construída, depois dessa construção ela foi feita uma outra reforma, mas ela nunca tinha sido inaugurada, ou seja, era o recurso público do município, recurso público do Teresinense que estava lá parado, podendo estar servindo aí como um gerador de oportunidade de trabalho. Então nós vamos estar inaugurando já nessa sexta-feira agora e aí posteriormente vamos começar um trabalho com as mulheres que já estão cadastradas para trabalhar naquelas lavanderias, né? A gente coordena também o polo cerâmico, coordenamos o Shopping Natureza, tanto o lado da Raul Lopes como o lado da Marechal. E, então a gente está trabalhando nesse sentido. No final de semana das Mães, conseguimos realizar a primeira feira do mercado do pequeno produtor no Vale do Gavião. Era um mercado municipal que já tinha sido inaugurado, mas que estava praticamente esquecido. Os boxes estavam praticamente todos desocupados, então quando nós começamos a ir lá, e eu tive essa ideia de levar uma feira, tanto para levar mais visibilidade para o mercado do pequeno produtor, como também gerou oportunidade de trabalho para outros microempreendedores da região do Vale do Gavião. E juntamente com a SAAD Leste, em parceria com o superintendente James Guerra, conseguimos realizar essa feira que foi um sucesso, geramos oportunidade de trabalho ali para mais de 50 microempreendedores e os microempreendedores já estão na expectativa já da segunda edição da Feira do Vale do Gavião. E a nossa expectativa é que essa feira ela possa ter em outros pontos, tanto da região leste da cidade, como também em todas as zonas da capital. Que bom. Edna Maciel, a secretária quer lhe ouvir também. Sim. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Edna. Bom, falamos no início em CPI, vivemos um momento de pandemia e uma CPI em nível nacional, tratando da pandemia, onde já ouvimos vários depoimentos de ministros, vários outros depoimentos de autoridades. Gostaria de saber como é que a senhora vem acompanhando, tanto pelo seu partido, sua tendência partidária, seu idealismo, como também como representante aqui do Piauí, né, sendo uma pessoa que está à frente do município e que acompanha aí os decretos e todas as medidas que estão sendo tomadas em relação à pandemia. Qual a sua avaliação nessas gestões? Então, eu acho que é preciso sim, a CPI ela é necessária, é preciso sim investigar, é preciso se ter a prova de se o recurso que veio teoricamente destinado para o combate à pandemia, para o combate ao coronavírus, para dar todo o apoio e assistência para a saúde, foi aplicado de maneira correta, né? Eu que continuo filiada ao PSC, hoje estou no comando, recebi da Executiva Nacional do PSC a missão de reestruturar o partido aqui no estado do Piauí. E o PSC ele tem exatamente esses ideais, é sempre pela justiça, nós somos a favor de que sim, de que haja investigação e que os culpados possam ser punidos sempre no rigor da lei. O PSC ele é um partido que defende os princípios cristãos, que é a favor da família, a favor da liberdade econômica, sempre apoiando e incentivando o comércio e o microempreendedor. João Magalhães. A secretária, boa tarde, obrigado pela presença nos nossos estúdios. Queria retornar um pouco ainda à questão administrativa, porque de fato a área da economia solidária é, sem dúvida nenhuma, uma área importante para toda a sociedade. A gente sabe que existem alguns segmentos da sociedade que precisam, de certa forma, de um olhar diferenciado do poder público para que possam ser inseridos, né? A gente tem aí, por exemplo, a questão das mulheres vítimas de violência, a própria comunidade LGBT, enfim. Eu queria saber se lá pela Secretaria de Economia Solidária tem alguns projetos para atender de forma específica a estes segmentos e possam inseri-los no mercado de trabalho, no empreendedorismo. Então, você citou em relação à violência contra a mulher. A prefeitura hoje ela tem uma secretaria específica que trabalha sempre visando os direitos da mulher e combatendo, como você citou, a violência contra a mulher, que é a Secretaria da Mulher. E nós estamos sempre em parceria, inclusive já estou desenvolvendo alguns projetos juntamente com a Secretaria da Mulher. Então, a secretária Carla Begé, a gente está conversando para desenvolver atividades empreendedoras voltadas para esse sentido. A gente também está em parceria
com a Fundação Alferraz, já estamos desenvolvendo alguns cursos, preparando todo um cronograma de cursos que a gente vai visar não só especificamente a mulher, como você citou, a população LGBT, mas como todo aquele ou aquela que tem a intenção de empreender, que possa ser alcançado de fato pelas atividades da Semestre. E destacar também que nós temos o Banco Popular. O Banco Popular também é coordenado pela Semestre, é um braço da Semestre. E a gente tem esse apoio de microcrédito para o microempreendedor, tanto para os nossos equipamentos como para qualquer microempreendedor que esteja precisando de um capital de giro para dar aí um up na sua empresa. E destacar alguns dados em relação ao Banco Popular. Em 2020, ano passado, nós tivemos 700 cadastros o ano inteiro. E só em 2 meses, agora em 2021, em 2 meses de Banco Popular, nós já conseguimos ter quase a mesma quantidade, ou seja, quase 700 cadastros comparados ao ano de 2020. Então, a gente está fazendo um trabalho de divulgação. A Semestre era uma secretaria que tinha pouca ou nenhuma visibilidade, só quem realmente conhecia o trabalho da Semestre eram os equipamentos, eram os microempreendedores assistidos pela Semestre. Então, eu, além de secretária da Semestre trabalhando, também tenho essa preocupação em mostrar para a Teresina e mostrar para os teresinenses o trabalho da secretaria e a importância que a economia solidária tem para o desenvolvimento econômico da capital. Secretária Jessi Fonseca, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Dia TV. Nós estamos recebendo aqui a senhora para falar sobre os desafios à frente da Semestre, que é a Secretaria de Economia Solidária aqui de Teresina, mas também queremos falar sobre política. Como a senhora bem citou, está na presidência do PSC, um partido que ganhou uma grande notoriedade nas eleições de 2020, por conta do seu nome, pelo seu desempenho nas eleições, na disputa pela Prefeitura Municipal de Teresina. Minha pergunta para a senhora agora é a seguinte: à frente do PSC, quais são seus principais desafios? O partido realmente teve um crescimento descontrolado, não estava preparado para crescer? O quanto cresceu com o seu desempenho nas eleições passadas? Então, disputei a eleição em 2020 ao cargo de prefeita de Teresina e isso de fato trouxe, apesar do pequeno tempo de campanha que eu tive, como todos sabem, eu praticamente não tive pré-campanha, o meu nome já foi lançado ali quase em cima da hora na convenção. Mas eu dei o meu melhor, eu trabalhei, eu batalhei realmente para que eu pudesse concluir, e como eu concluí aquela missão que me foi dada com êxito. No início desse ano, a Executiva Nacional me chamou para conversar, eu fui até a Brasília, e eles me fizeram essa proposta de ajudá-los a reconstruir o PSC aqui no estado do Piauí. A princípio, eu não aceitei, porque minha pequena experiência como política, eu tenho menos de 1 ano filiada ao PSC, e eu tenho uma vida pública de apenas 5 meses como uma gestora pública. E eu entendo que para se presidir um partido é preciso muita responsabilidade, muita dedicação, você precisa ter uma certa influência, mas mesmo com todas as limitações e mostrando para a executiva esse meu receio, eles disseram: não, a gente acredita no seu trabalho, a gente sabe que você vai fazer um trabalho com maestria, a gente acredita no teu potencial e a gente sabe que vai dar tudo certo. Então eu estou aí reconstruindo o partido, a gente está terminando, fazendo alguns convites para ser montado a atual executiva estadual. E em breve a gente vai estar lançando os nomes da executiva e aí vamos começar a construir um partido mais forte, começar a convidar nomes para termos uma chapa competitiva para 2022. E Eliezer Rodrigues, tem muito assunto para a gente debater ainda hoje. É verdade, exatamente sobre esse processo de expansão do partido, até porque próximo ano teremos eleições estaduais. É importante garantir a presença da militância, dos filiados nos 224 na maior parte dos municípios piauienses. Então, de que forma vocês têm se planejado para alcançar essa meta? Então, a própria notoriedade que eu tive nas eleições, terminei a eleição em 3º lugar com 50.221 votos. Então, muitas pessoas já estavam me procurando: Jessi, se você for continuar no PSC, eu quero fazer parte desse partido, eu me identifico com as ideologias do PSC, porque eu trouxe isso muito forte na campanha, nessas ideologias do PSC, no que diz respeito aos princípios cristãos, à família, à liberdade econômica e tudo aquilo que o PSC tem como bandeira. É um partido de direita, mas uma direita equilibrada, uma direita que respeita, uma direita que ama, uma direita que não se detém em discursos de militância, mas que realmente quer mostrar um trabalho, quer fazer algo diferente, quer trabalhar para de fato atender a necessidade do teresinense e do piauiense. Então, a gente já tem uma demanda bastante grande de pessoas que querem vir, e nós já estamos nos estruturando com isso. Vamos começar em breve a viajar, a visitar algumas cidades, já temos algumas lideranças que estão nos convidando de maneira voluntária. E pessoas também de maneira voluntária estão vindo querendo fazer parte desse grupo.
Edna? E está falando nessa questão, nesse olhar que tem, nós sabemos do seu viés com a liberdade econômica, microempreendedorismo, empreendedorismo, enfim, a relação com a economia. E nós temos aí os decretos, eu vou voltar um pouquinho para a pandemia, porque é um assunto que eu tenho certeza que a senhora também se preocupa e explora. E aí nós temos toda essa preocupação e esse debate entre o abre e fecha de comércio, os decretos que são lançados. Como é que a senhora faz a leitura dessas medidas de segurança que também incluem o comércio, a economia, e afetam a economia de uma forma em geral e tem preocupado tanto a todos nós, que nos preocupamos com a vida, mas sabemos que a economia tem que ser tocada para frente? Sim, eu acho que a principal causa de tantos problemas esse discurso é tentar ficar medindo quem é mais importante, é a saúde ou a economia, sendo que na verdade um depende da outra para caminhar. Afinal de contas, os recursos que vêm para ser investidos na saúde, eles vêm de onde? Eles vêm da arrecadação de tributos, eles vêm da arrecadação de impostos, de quem? De quem trabalha, de quem paga suas contas, de quem paga os seus impostos. Então, a partir do momento que a demanda por recursos para a saúde ela aumenta e a arrecadação diminui, vai ter um déficit aí. Entendeu? Então, assim, desde o início foi o que eu sempre defendi. Eu nunca defendi, abre tudo, vamos viver a vida normalmente, não. Mas que houvesse esse equilíbrio, que tivesse sim a preocupação com a saúde, a preocupação com as vidas, porque é uma situação realmente lamentável, tudo isso que nós estamos vivendo. Mas a gente também tem que destacar que a fome mata milhares de pessoas por ano no mundo inteiro. E a gente sabe que o Piauí é um dos estados mais pobres da nação. Um dos estados que tem menos oportunidade, um dos estados que menos tem crescido em geração de oportunidades de trabalho. Então tem que se destacar isso, não se morre só de Covid, mas também morre de fome. E de quando as pessoas vão perdendo o seu emprego, quando o número de desempregados de uma cidade, de uma região aumenta-se também proporcionalmente à violência. Então tem que se preocupar em diversos aspectos. Então, tem que ter a prevenção, sim, tem que ter medidas de distanciamento e de higiene, mas as pessoas precisam trabalhar com responsabilidade, intensificar a fiscalização e realmente sempre estar trazendo medidas socioeducativas que incentivem as pessoas a terem consciência de se prevenir, de se cuidar e de cuidar do outro. Mas a questão econômica da nossa capital e do nosso estado é algo muito preocupante. A gente viu por parte dos nossos gestores, eles sempre falavam essa frase célere que é: primeiro saúde e economia a gente vê depois. Só que agora nós chegamos no depois. Pessoas estão desempregadas, empresas fecharam as portas, famílias estão sem ter o que fazer. E agora a gente está esperando, principalmente no que diz respeito aos nossos gestores estaduais, um plano de retomada da economia do nosso estado, um plano de retomada da economia de Teresina, porque as pessoas querem trabalhar, as pessoas precisam trabalhar e não tem como a gente ficar de braços cruzados esperando cair do céu. João? Secretária, a senhora falou aí do seu esforço que a senhora vai ter para conduzir o PSC aqui no Piauí, mas a gente sabe que no plano nacional o PSC passa, sem dúvida nenhuma, por um processo de crise política, ou pelo menos no seio de identidade. Eu queria saber como é que a senhora observa esses desafios. Estou falando no caso, por exemplo, do governador, ex-governador do Rio de Janeiro, que foi uma principal aposta, vamos dizer assim, do PSC nacional, que o partido imaginava que iria implantar um modelo de gestão, né, no Rio de Janeiro, que iria seguir para os demais exemplos. O então governador Wilson Witzel acabou sofrendo o processo de impeachment, e um outro ex-líder, né, do PSC nacional, o pastor Everardo, também enfrentando problemas com a justiça. Enfim, isso de certa forma mancha a imagem do PSC. Queria saber como é que a senhora analisa esse cenário de desafios para tentar construir o partido em meio a essa crise nacional da sigla. Eu acho que a crise nacional ela é algo que alcança todos os partidos, e todos os partidos que estão no pleito, que têm os seus representantes, têm problemas, até porque cada cabeça é uma sentença, né? Como eu sempre destaquei, inclusive esses questionamentos durante a campanha, a Jesse responde pela Jesse. Eu acho que a tua ideologia, a tua história de vida, o teu caráter é o que te define. Não é tanto a tua sigla partidária, não é o grupo que você faz parte, mas você, a sua conduta, a sua vida. E assim como eu tenho conduzido toda a minha vida, tenho conduzido a minha empresa, tenho conduzido os meus negócios, a minha família e todos os relacionamentos que eu construí até hoje, eu vou continuar construindo no PSC. E é exatamente esse o nosso desafio.
construir um partido sério, com ideologias, com princípios sérios e trazer pessoas que realmente tenham esses mesmos princípios. E aquilo, se a pessoa infringir as leis, as regras, ela vai ser punida no rigor a qual ela deve ser punida. Secretária, desde já muito obrigado pela sua participação, mas antes uma última pergunta, aquela melhor. Sempre a última, né? Você sempre me pega no final. Secretária, se der tudo certo, é realmente plano do PSC ter o seu nome na disputa pelo Palácio de Karnak em 2022? Ou outra candidatura aí, quem sabe, né? Então, o PSC deixou à minha disposição para que eu possa disputar o cargo que eu achar mais conveniente. E sim, a minha candidatura, pré-candidatura, possível candidatura ao governo do estado do Piauí é uma realidade. A gente está conversando, está dialogando e aí, se tudo der certo, em breve a gente vai estar aí com notícias mais concretas. Muito obrigado pela sua participação. Só aproveitar, teria o apoio do doutor Pessoa, secretário? Olha, o doutor Pessoa, nós temos uma relação muito boa, nós temos uma relação muito próxima, apesar que nós estamos em grupos políticos distintos, mas o doutor Pessoa, ele sempre está conversando comigo, ele me apoia nas minhas decisões e eu acredito que ele é muito simpático a isso. Que bom. Secretária, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença aqui. João Magalhães já se confessou, pode ser candidato ao Palácio de Karnak. Olha, ela tem carta branca, né, como ela mesma disse, da direção nacional do partido. É bom lembrar que o PSC é uma sigla que também tem uma boa quantidade de recursos no fundo partidário, devido à sua bancada lá na Câmara Federal. Então, se ela tem o aval da direção nacional e tem orçamento para trabalhar essa ideia, agora é questão de articulação política, buscar nomes para formar chapas para o Legislativo e tentar atrair apoios para um projeto a ser apresentado à população no processo eleitoral de 2022. Agora, o que ela falou da simpatia de doutor Pessoa ao nome dela, isso sem dúvida nenhuma pode ser levado em consideração, até porque até o momento, é bom lembrar que o doutor Pessoa não sinalizou muita intenção de se envolver nas pré-candidaturas ao governo do estado apresentadas até agora, tanto a de Rafael Fonteles quanto a de Ciro Nogueira. Ele sempre fica incentivando o MDB a lançar um candidato próprio, ele sempre fica acreditando em uma espécie de terceira via. Então, com esse surgimento do nome de Jesse Fonseca, há espaço para essa aliança, sem dúvida nenhuma. Inclusive, Eliezer Rodrigues, muito se falou da possibilidade de Jesse Fonseca trocar o PSC pelo MDB. Foi convidada publicamente pelo prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Será que realmente esta é a terceira via que tão desejada, que deve ser construída aqui no estado do Piauí para as próximas eleições de 2022? Bom, com toda essa liberdade que ela tem conquistado junto ao seu partido, junto ao seu grupo político e também junto ao prefeito doutor Pessoa, Jesse Fonseca constrói esse potencial. É uma jovem, para todos os efeitos ainda iniciando na seara política, o desafio de uma eleição estadual é muito grande e ela tem claramente essa simpatia pessoal com o doutor Pessoa e vice-versa. Agora, no sentido político, isso deveria agregar muito mais. Outros fatores são pesados para se lançar um determinado nome. Não estou dizendo aqui que o nome dela não é cotado, mas em outras oportunidades o doutor Pessoa já sinalizou para a pré-candidatura de Marcelo Castro, atual senador, para o governo do estado, e o senador Marcelo Castro, que é o presidente do MDB, defendendo aí a pré-candidatura de doutor Pessoa como uma terceira via. Precisamos lembrar também que doutor Pessoa tem sim uma afinidade com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a depender do partido que o presidente vier a se filiar, é possível que um prefeito da expressão de doutor Pessoa acompanhe e mude até de partido. Então, assim, muitas definições ainda precisam ser apresentadas, mas acho muito interessante essa confissão de Jesse Fonseca. Vejo como uma estratégia interessante porque é o seguinte: se de repente não sair uma candidatura ao governo do estado, mas à medida que seu nome é ventilado, repercute, ganha espaço no debate político, ela pode encarar outras disputas eleitorais de uma forma mais propositiva, mais forte, aí, assim, se não chegou naquela meta máxima, mas em uma meta também bastante ousada. Enfim, essa declaração fez toda a diferença hoje no cenário pré-eleitoral. Sim, vai, João. Olha, só para pegar um pouco do gancho da fala do Eliezer,
porque, de fato, quando se fala em terceira via, a gente sempre olha assim pela tangente, né? Hoje, no Piauí, há 2 grupos políticos, um do governo do Estado e outro na oposição. Esse grupo da oposição, liderado aí pelo senador Ciro Nogueira, ele vai se alinhando ao bolsonarismo, né? Ontem, por exemplo, a gente teve um encontro lá do Major Diego Melo com o senador Ciro Nogueira. Mas o surgimento dessa terceira via, com uma espécie de aliança entre Gessi Fonseca e um possível apoio de Dr. Pessoa, a gente encontra, sim, muito espaço, né, para esse tipo de articulação. Até porque Dr. Pessoa e Gessi são figuras simpáticas ao presidente Jair Bolsonaro, vamos dizer assim, e não se aliariam diretamente ao senador Ciro Nogueira. Seria uma espécie de via alternativa para os simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro que não quiserem andar juntos com o senador Ciro Nogueira ano que vem. Edna Maciel, olhando para a nossa entrevista de hoje com Gessi Fonseca e, é claro, observando o desempenho que ela teve em 2020 nas eleições para a Prefeitura Municipal de Teresina, na sua avaliação, de certa forma, a imagem, o capital político de Gessi foi desgastado ou se valorizou? Não, se valorizou, né? Apesar de não ter tido o êxito de ganhar as eleições, mas como ela mesma pontuou, teve um êxito sim, né? Como mulher, pela bandeira que defendeu, pelo seu partido, por tudo que nos contou aqui, que a gente já acompanha, embora, como os colegas citaram, o PSC está em nível nacional aí em crise, mas ela está com a proposta de reconstrução, né? Com essa proposta de levantar a bola do partido. E se tem aí, como declarou, já um apoio do prefeito e se coloca aqui no quadro essa terceira via, creio que sim, que ela está lucrando aí, está cresceu como mulher e agora à frente de uma secretaria também que pode mostrar um trabalho mais voltado também com esse olhar, mais voltado para a mulher, já é mais um público, mais uma fatia, né, do eleitorado. E com a interiorização do partido, com o crescimento, reconstrução, quem sabe realmente se apresenta numa terceira via e também, como o colega Eliezer disse, se não for para candidata ao governo do Estado, ao Palácio de Karnak, mais uma deputada, né? Quem sabe não venha concorrer pelas eleições, enfim, acho que ela está ganhando corpo, né? Fazendo seu nome. Sim, acho positivo. Acho que ela está construindo uma caminhada positiva, mas temos muito que aguardar, né, ainda. Edna, muito obrigado pela sua participação, boa tarde para você, até amanhã. Muito obrigada, boa tarde, festejem muito aí TV O Dia. Parabéns, é um prazer estar começando aqui novamente. Que bom, seja bem-vinda sempre. João Magalhães, aquele abraço para você, boa tarde. Valeu, Lívia, obrigado pelo presente de ontem lá da... Mostre! Opa, que isso aí, Eliezer? Só ele que ganha presente? Pois é. Não, mostre bem aí, João Magalhães. Não é assim, não. Eu cumpri minha palavra, cadê? Pronto, ganhei o presente. Obrigado. Ganhei também. Eu cumpro, rapaz. Obrigado, João. Boa tarde para você. Boa tarde para você e boa tarde a todos. O boa tarde do Eliezer vai ser um pouco mais demorado, porque no fim das contas a gente só deve falar com ele na próxima segunda-feira. Por quê, Eliezer? Olha, amanhã estaremos assumindo mais uma missão, estaremos em viagem ao sul do estado do Piauí, ao município de Santa Filomena, para acompanhar a solenidade oficial com a presença do presidente da República da inauguração da ponte que liga Santa Filomena a Alto Parnaíba, no estado do Maranhão. Então, pelo trajeto mais distante, já vamos amanhã para na quinta-feira, logo cedo, estarmos a postos para trazer a você, telespectador, com a marca de credibilidade do Sistema O Dia, as principais informações desse fato. Boa viagem, Eliezer. Boa tarde e até segunda-feira. Até lá. Até o nosso próximo ao vivo. É verdade. Política do Dia.